É assim que você precisa fazer os seus stories em 2026. O comportamento de consumo das pessoas mudou. E isso impacta até nos seus stories? Sim, até nos seus stories. E se antes eles eram só um lugar para compartilhar o que estava acontecendo no seu dia, agora eles se tornaram o ponto mais estratégico de toda a sua comunicação. Porque o feed é a vitrine da sua agência de turismo, mas os stories... sabe aquele momento do cafezinho? Porque é ali que você vai criar conexão real, vai despertar desejo e vai transformar os seguidores em clientes naturalmente. O segredo é entender que cada sequência de stories precisa ter um começo, um meio e um fim. Mesmo quando você tá mostrando o seu dia, seus bastidores ou o seu reality, como é a forma que eu faço, dá pra inserir mini narrativas de venda ao longo do dia, com muita intencionalidade. E é sobre isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Como fazer stories mais estratégicos, humanos, principalmente, e irresistíveis. O tipo de story que faz as pessoas ficarem, se conectarem com você e, obviamente, pedirem orçamento pra fechar com a sua agência. Então, antes mesmo da gente iniciar esse conteúdo que eu preparei com muito carinho pra vocês, eu tenho uma missão. Primeiro de tudo, você vai analisar quantos directs você costuma receber por dia. Você vai ficar 7 dias, uma semana só observando. E anota todos esses números, porque eu tenho certeza que depois que você finalizar o conteúdo de hoje e colocar em prática, essas respostas vão pelo menos duplicar. Então vamos começar falando sobre os 3 mandamentos basicões, assim, dos stories. Quanto mais específico, melhor. Quando você trabalha uma única temática durante uma sequência de stories, você cria uma linha de raciocínio nas pessoas e com isso você vai prender mais a atenção. Segundo mandamento, não crie stories soltos e aleatórios sem nenhum sentido ou nexo de nada. Os seus cachorros fofinhos não precisam aparecer em 4 dos 8 stories que você faz um dia. Porque quanto mais aleatório e sem objetivo, menos estratégico você se torna. Então foque em criar sequências com objetivos. Lembrem disso. E o terceiro mandamento é ter uma organização, uma previsibilidade nos seus stories. Óbvio que você não precisa planejar tudo, mas é importante ter uma organização prévia do que você vai postar semanalmente. Pra quem já me segue no Instagram, quem não me segue, @laismesquita, vai lá seguir. Muitas pessoas tentam modelar a forma que eu faço stories, mas não vai funcionar pra todo mundo. Porque a forma que eu faço de reality, mostrar os bastidores da minha vida, os bastidores das minhas empresas, e tudo estruturado com cada horário que eu faço cada coisa, tem muita estratégia por trás, embora não pareça. E eu tenho essa pegada de influencer. Desde que era criança, eu gosto muito de gravar. Só que eu insiro mini narrativas de venda ao longo do reality. Não é só bastidor. Mas não tenham dúvidas de que, quando, esporadicamente, eu faço sequências fechadas de conteúdo com um tema só, por exemplo, hoje vamos falar sobre esqui. Me mandem aqui no direct as dúvidas que vocês têm sobre esqui, que eu vou responder as melhores perguntas aqui nos stories. É uma estratégia também de engajamento de comunidade essa. Mas enfim, tem várias estratégias pra sequências. No Love Market eu ensino tudo. Mas quando eu faço essas sequências fechadas de conteúdo, gente, dá muito mais certo. Eu ganho muito mais cliques no link final que eu coloco na sequência do que a minha estratégia do reality. Então, pra você que tá começando, com certeza eu vou te recomendar fazer essas sequências fechadas pra você ver resultado logo e a longo prazo, depois que você já tiver sua máquina de conteúdo rodando e quiser se aventurar um pouco mais nessa vibe de influencer, o que não é necessário pra você ter sucesso de forma alguma, mas se for algo que você quiser fazer e estiver disposto a pagar o preço, né, que tem um preço a ser pago, aí você se aventura depois. Mas no início, se você quer ver resultado logo, quer ver a galera ali no WhatsApp pedindo orçamento pra você, vai nas sequências fechadas. Agora eu vou ensinar sobre o basicão que você precisa saber antes de começar a postar seus stories. Não faça todo o seu conteúdo em um período do dia e depois desapareça. Porque você precisa quebrar os momentos em que faz seus stories para que a sua bolinha ande na sequência em cima e apareça várias vezes no mesmo dia para as pessoas. Não misture vários tipos de fontes e cores diferentes. Escolha um grupo de fontes oficial para as pessoas te associarem ali com a sua identidade visual. Pode parecer um detalhe bestinha, mas, gente, faz diferença, tá? Se você tacar uma Comic Sans ali, que é uma fonte altamente infantil, não vai dar a mesma impressão de uma outra agência que usa uma fonte serifada, que é uma fonte que automaticamente no subconsciente das pessoas já emite uma elegância a mais, um profissionalismo a mais. São detalhes que fazem sim toda a diferença. Não faça sequências longas e monótonas, tipo
Sei lá, você decidiu que hoje não quer aparecer, quer fazer só com texto. Aí você bota 10 telas pretas com texto branco, todas praticamente iguais. Gente, ninguém vai parar pra ler. As pessoas vão achar que é tudo do mesmo, aí vai fazer, ó, você perdeu seu tempo. Então troca o estímulo visual pra aquela pessoa que tá assistindo. Faz um story com foto e texto, o outro com vídeo do seu destino e texto, outro bota só a foto, sabe? Vai trocando, e se você estiver falando, você troca de cenários também. Não é porque você tá falando que, ok, agora eu vou fazer 10 stories, eu sempre aqui sentada. Não, gente, porque é a mesma coisa. As pessoas vão olhar e vão pensar, nossa, ela tá falando muito mais do mesmo e vai passar e não vai ter paciência. Então, quando eu faço sequências faladas e que eu tô sentada aqui no meu escritório, eu coloco o primeiro story aqui pra pegar o mapa atrás. Aí o segundo story eu já coloco aqui na diagonal pra pegar minha estante de livros colorida, que já muda. O terceiro eu já vou colocar aqui na outra parede, que é a parede cinza, pra ter uma outra coisa diferente. Aí depois eu taco um vídeo no meio, depois uma foto e vou trocando. Cada story tem que ter um estímulo visual diferente. E isso vai manter por mais tempo a retenção das pessoas. E em 2026 vai ser ainda mais escasso a gente conseguir a atenção das pessoas e pior, e ainda mais a retenção. Porque não adianta de nada ela te dar atenção e essa atenção durar 1 segundo. Então você precisa captar a atenção e reter essa atenção. Não coloque texto muito longo nas sequências, que as pessoas não vão ler. A audiência de 2026 está na época da velocidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o YouTube antes tinha a opção de você acelerar o vídeo até 2 vezes. Vocês já perceberam que agora dá pra acelerar até 4 vezes mais. Gente, assim, insano. Quem é que consegue entender em 4 vezes mais? Sério, eu não consigo. Socorro, Deus. Comenta aqui embaixo se você consegue, porque olha... Então, assim, quando estiver fazendo suas sequências, fracione o seu texto em vários stories. Ao invés de colocar um textão assim, ó, você divide, pega o primeiro parágrafo e coloca em um. E parágrafo, hoje em dia, gente, sinceramente, depende muito, tá? Mas quanto menos você conseguir colocar pra entregar mais rápido a informação, tipo, em uma frase só, ao invés de um parágrafo, vai ser melhor. Eu sei que algumas coisas a gente precisa explicar realmente, mas sabe que quanto mais simples as frases, mais a pessoa do outro lado vai estar disposta a ler e absorver. Jamais faça uma venda antes de gerar o desejo. Primeiro mostre que é realmente bom aquilo que você tá vendendo. Mostre fotos, vídeos e feedbacks de clientes satisfeitos. Faça vídeos em slow motion, com aquela trilha sonora assim de violino, ou enfim, aquelas trilhas bem emocionantes, pra deixar a pessoa babar um pouco pelo seu serviço antes de você oferecer. Próxima estratégia. Quando você for fazer stories falando, gente, a animação e a energia é tudo, assim, é literalmente a primeira coisa que vai fazer a pessoa ficar ali com você e prestar atenção no que você tá dizendo. Então sempre tente falar com muita animação e energia. Lembra que a câmera, ela tende a tirar de 10 a 20% de como você fala na vida real. Então você tem que colocar mesmo um pouquinho a mais, um pouquinho extra, sabe? Pra pessoa não achar que você tá tipo, ai, que preguiça. Outra coisa importante é modular a fala. Não vai falando sem desembestar se você tá ensinando pras pessoas, até porque pra você demonstrar autoridade, que você sabe aquilo que você tá falando, quanto mais modulado você fala, sem pressa de mostrar que você sabe daquilo ali, mais você vai inspirar confiança em quem tá te assistindo. Do tipo, nossa, eu vou parar pra escutar essa pessoa, porque realmente ela parece saber do que fala. Próxima estratégia. Pare de insistir para as pessoas saírem dos seus stories. Não me vai começar, ó, bom dia, repostando coisa que seu cliente marcou, ou colocando algum link para ir para outro lugar, porque reposts e links são pedidos que você faz para as pessoas saírem dos seus stories. Então, quando você for utilizar essas duas coisas, tem que ser de forma muito estratégica. Link no início do dia da sua sequência só se for para vender, para redirecionar para o seu WhatsApp. Repost é melhor no final do dia, quando você não vai mais criar conteúdo e não vai ter problema se a pessoa clicar naquele repost e conferir o perfil de quem fez o conteúdo. E em 2026, será que ainda vale essa questão de usar stories pra fazer desabafo? Gente, existe uma longa história sobre isso, né? E é uma conversa que a gente precisa ter sobre marca. O limite entre marca pessoal e marca corporativa. Eu não acredito e não ensino na minha metodologia que você tem que ter uma marca 100% corporativa, porque isso não conecta. Você precisa trabalhar a sua marca pessoal ou da pessoa que está à frente das redes sociais da sua agência, para que essa marca seja tão magnética a ponto das pessoas confiarem, a ponto das pessoas buscarem o seu conteúdo para ver se tem coisa nova. Então, assim, é totalmente ok fazer desabafos de vez em quando, porque não é um robô, né? É um ser humano com sentimentos. E esses desabafos, ou então quando você compartilha bastidores de uma coisa que não saiu como você queria, é isso que vai atrair e conectar com as pessoas. Em 2026, mais do que nunca, vulnerabilidade
você ter a coragem de ser vulnerável nas suas redes sociais, nos seus stories, vai te diferenciar demais da concorrência que jamais pensaria em fazer isso. Porque em 2026, pra cada esquina que a gente olhar, vai ser inteligência artificial, vai ser robô, vai ser coisa sem emoção. E um robô não consegue ser vulnerável. Ainda, né? Porque as coisas estão evoluindo tão rápido. Quando for colocar alguma CTA nos stories, coloque apenas uma CTA por story. Não vai pedir no mesmo story pra pessoa compartilhar e depois pra mandar direct e depois pra... Senão não vai fazer nada, entendeu? Então, direcione a atenção da sua audiência pra onde você quer que ela vá. Por exemplo, se você acabou de postar um carrossel ou um Reels e você quer que as pessoas vão lá pra conferir o conteúdo, enfim, redirecione a atenção da galera pra lá de forma estratégica, porque eu vejo muitas pessoas repostando o conteúdo no Stories sem fazer nenhuma narrativa prévia antes, tipo, só soltando lá sem escrever nada. Não faz sentido. E aí, ao invés da pessoa criar esse desejo, né, pra pessoa ir lá conferir o conteúdo, deixar um comentário que vai ajudar no engajamento, o que vai ajudar com que o algoritmo impulsione mais ainda seu conteúdo, a pessoa não coloca nada no story, não faz essa narrativa prévia. Enfim, gente, estratégia é tudo. Você pode vender o seu produto constantemente nos stories. Tudo se baseia nas pequenas ações que você realiza. Se você tá respondendo uma caixinha sobre um passeio X, coloca o link do WhatsApp pra pessoa ter mais informações sobre esse passeio. Postou um feedback de cliente agradecido? Coloca o link do WhatsApp com um texto estratégico, tipo, quero ter essa experiência também. A sua venda começa desde o primeiro story, então apresente-se pronto pra vender. Imagem pessoal importa demais e você não iria pro seu trabalho de pijama e com remela nos olhos. Então, mulheres, levante, tome banho, coloque uma make na cara, fique apresentável e seja profissional para tratar com seu cliente. Não é que a maquiagem vai ditar a sua competência, mas você não está minimamente apresentável para falar, para se comunicar, já vai falar sobre você antes mesmo de você abrir a sua boca. Tenha um olhar analítico sobre os conteúdos que você consome, porque esses conteúdos influenciam e muito na forma que você vai produzir os seus. Em 2026 a gente vai ter ainda mais conteúdos sendo produzidos, então presta atenção no que tá captando a sua atenção. Tem algum story que você assiste até o final, sem ficar com o dedinho ali, ó, coçando pra pular? Se sim, faça uma engenharia reversa. O que te atrai e o que te repele ao assistir os stories de outras pessoas. Catalogue isso. Pra quê? Pra você modelar. Os stories que te prendem a atenção, por que será que prendeu? Foi algum gancho dito no começo? Foi a forma que o story foi feito? Teve algum dinamismo? Foi o cenário? É sobre você prestar atenção pra saber exatamente o que foi que te chamou a atenção ali pra você conseguir replicar no seu conteúdo. Agora que você já sabe o basicão sobre como tem que fazer stories pra 2026, eu recomendo você assistir esse vídeo que tá aparecendo agora na tela, onde eu falo sobre o funil ACC, que é um funil de conteúdo que transforma curtidas em reservas. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem 2 vídeos saindo super atualizados com as coisas que estão funcionando no momento, tanto para você que está começando agora no marketing digital, ou você que ainda nem tem sua agência de turismo, quanto para você que já tem o seu negócio, mas quer escalar. Te espero nesse próximo vídeo. Tchau!